Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos irmãos, reunidos nessa tarde aqui, no Shalom da Paz, e irmãos que nos acompanham pela rede Shalom de rádios, e também aqui através da Web TV, Rádio Shalom Oficial e com Shalom. A semana passada nós iniciamos um estudo, tanto na quarta como na quinta-feira, e também diariamente, depois do terço da misericórdia, quem está acompanhando à tarde, todos os dias, um estudo sobre a história do Rosário de Nossa Senhora. Semana passada, nós iniciamos nos preparando para a festa de Nossa Senhora do Rosário, que celebramos dia 7, na quinta-feira, e falamos sobre a importância que teve esta oração, a oração do terço, a oração do Rosário, na famosa Batalha de Lepanto, quando em 1571 os cristãos, embora num número inferior, venceram aquela batalha contra os turcos otomanos. E o Papa então atribuiu aquela vitória à intercessão de Nossa Senhora, com esse título de Nossa Senhora do Rosário. Ontem eu assisti e indico a vocês, está no cinema, pena que em um só horário, né? Aquilo que não presta eles botam o dia todo, mas apenas num horário. Eu assisti ontem no Iguatemi o filme Fátima, o Milagre de Fátima. Ele está no Iguatemi às 18h15 e está também lá na Parangaba, no shopping da Parangaba, também no Via Sul, eu acredito, não? Norte Shopping, e Messejana, lá num shopping, deve ser em Messejana, porém tudo no mesmo horário, 18h15. Enquanto que outros filmes tem à tarde, tem à noite, mas é um filme que vale a pena, antes que saia, quem puder assistir, o Milagre de Fátima, né? Está no Norte Shopping, às 18h30,
Que mais? Messejana, 5h50. Paranguaba, 6h10. E Iguatemi saiu? 6h15 Iguatemi. Então, daí os cinemas que podem assistir o filme Fátima, o Milagre. Ele é apresentado pelo padre Reginaldo Manzotti. Antes de começar o filme, tem uma palavra do padre Reginaldo. E foi perguntada a Lúcia, já na primeira aparição. Lúcia é uma das 3 crianças, né? Lúcia, Jacinta e Francisco, os pastorinhos que viram Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Na primeira aparição se perguntou qual é o nome dela. E Lúcia disse: eu não sei. Porque quando Lúcia pergunta quem é vós me seis, no português antigo, né? Quem é a senhora? E de onde a senhora vem? Ela disse: eu venho do céu. Venham aqui durante 6 meses, no mesmo horário, cada dia 13. E em outubro eu direi a vocês quem eu sou e por que eu vim. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, Nossa Senhora não revelou, só que ela vinha do céu. Exatamente no dia de hoje, na aparição do dia 13 de outubro de 1917, ela diz quem ela é. E ela diz a Lúcia: eu sou a Senhora do Rosário. Eu sou a Senhora do Rosário. Nós dizemos Nossa Senhora de Fátima porque a localidade onde ela apareceu se chamava Fátima. Mas o nome de Nossa Senhora, como ela se apresentou ali, é Nossa Senhora do Rosário. E ali, desde a primeira aparição, ela pede, não só às crianças, mas ela pede que todos rezem o terço todos os dias, se quisermos encontrar a paz. Rezem o terço todos os dias, se vocês quiserem encontrar a paz. Quem já sentiu falta de paz dentro de casa? Qual é o remédio para que exista paz na sua casa, na sua família? Qual é a arma que provoca a paz? A oração do terço. O rosário, como vimos a semana passada, é uma grinalda de rosas ofertada a Nossa Senhora. O terço contém 53 rosas. O rosário contém 203 rosas. Então, quem reza o terço dá uma coroa de rosas. Quem reza o rosário dá uma grinalda de rosas. E o rosário constitui-se de 2 realidades. Repitam comigo, quais são as 2 realidades? A oração mental e a oração vocal. Oração mental e oração vocal. Quais são as 2 realidades que constituem-se o rosário? O rosário é constituído de 2 realidades. Quais são? Oração mental e oração vocal. Bem forte. Oração mental e oração vocal. As 2 coisas são importantes para que você possa dizer
eu rezei o meu terço. Eu rezei o meu rosário. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, aliás, no 6, não sejam como os pagãos, que repetem palavras e palavras e palavras e pensam que é pela força da repetição que vão conseguir alguma coisa. Na vossa oração, não fiquem repetindo palavras e palavras e palavras e palavras. Por quê? Porque enquanto eu pronuncio as palavras, vocalmente, falando, seja um salmo, seja uma oração pessoal, seja lá o que for, eu preciso da outra realidade. Além da oração vocal, eu preciso da oração mental. Quem aqui já fez a experiência de estar conversando com uma pessoa e você notou que a pessoa estava em outro lugar? Você está falando e a pessoa estava distraída. Não é horrível? Você está falando e a pessoa... Hã? O que foi? Ah, dá para tu repetir? Você fica... Pelo amor de Deus, presta atenção. Então um menino, né, em casa, você está falando com a criança e a criança distraída. Presta atenção, menino. A oração do rosário precisa dessas duas dimensões. A oração mental e a oração vocal. O que é a oração vocal? É a recitação do Pai Nosso e das Ave-Marias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça. Você está escutando a sua própria voz rezando. Amém? Dizem que tinha um homem que era tão distraído que um amigo disse: amigo, se tu rezar um Pai Nosso sem se distrair, eu te dou um cavalo. Cavalo. O homem gostava do cavalo, né? Cavalão bonito. Dá mesmo, dou. Se você conseguir rezar um Pai Nosso sem pensar noutra coisa, sem se distrair, eu lhe dou um cavalo. Mas eu já ganho o cavalo. Aí ele começou: Pai Nosso que estás nos céus, santificado, venha a nós o vosso reino. Ei, o cavalo é com sela ou sem sela? Perdeu o cavalo. Quantas graças nós perdemos, porque enquanto estamos rezando vocalmente, nosso pensamento está longe. E essa é uma grande tentação na vida de oração, que se chama distração. Santa Teresa sofria muito com isso. Ela diz: olha, eu tenho uma louca, a minha imaginação é uma louca na minha cabeça. Eu digo que eu tenho um hospício todinho, né? Santa Teresa tinha uma louca, tem os doidos tudinho. Santa Teresinha passou mais de 16 anos lutando para conseguir rezar mentalmente. E Santa Teresa d'Ávila, que é mestra de oração, no livro da vida, ela vai falar da importância de você fazer a oração mental. Você pode fazer a oração mental sem a oração vocal? Sim ou não? Você fazendo a oração mental sem a vocal, pode? Pode mesmo. Vocês conseguem? Pode. Pode. E vocês conseguem fazer a oração, e pode fazer a oração vocal sem a oração mental? Não, porque aí vão ser vãs palavras vãs, soltas. É o cavalo.
Se está com a cela ou sem a cela. A oração mental, ela pode ser feita, você está na capela, por exemplo, em silêncio. Não pode estar lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhora, como não precisa. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Não, você está ali rezando. Agora, o problema hoje é que nós temos um inimigo da nossa oração. Se chama celular. Isso aqui tem distraído muita gente, até dentro da capela. Você está lá rezando da fé, a pessoa, alô? Não, eu estou aqui rezando. Não estava rezando. Se eu estivesse rezando, você não tinha levado o celular, ou então tinha botado no silencioso. Eu tirei, por exemplo, aquela apitinha que tem das mensagens, né? Porque o meu vivia assoviando. Não sei fazer, né? Como é? Ele apitando aqui, buzina. A oração mental é quando, e aí você precisa de um certo tempo, né? Normalmente se começa com a oração vocal, e aos poucos você vai se aquietando. Principalmente comece pedindo que o Espírito Santo lhe dê a graça da oração mental, para que as suas palavras correspondam com aquilo que a sua alma está expressando. Porque tem coisa que a gente faz no natural, né? Quem dirige aqui sabe que na primeira vez que você foi dirigir, quando você foi fazer o teste, ai meu Deus, peraí, qual é a direita? A direita que chama? A primeira, a segunda, agora eu acelero, ou eu freio, não era assim? Né? Você tinha que dar atenção. É um terror, né? Aquilo aí. Você tem que estar aqui com o volante na mão, a outra mão puxando aqui e o pé. Mas o que é que acontece? Depois você faz isso de forma automática. Você não está mais preocupado se foi, vai. E quando não vai, você vê que não foi. O perigo de nós vivermos uma espiritualidade automática, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. É automático. Você liga o piloto, até o padre é tentado também. Quantas missas eu já celebrei na minha vida, em 16 anos? Eu tenho que estar atento para eu não ir no automático. Porque Deus me deu uma cabeça boa. A maioria das orações eu já sei decorado. Mas aquilo deve me ajudar a prestar atenção no que eu estou. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas. Entende o que é que está acontecendo? Enquanto eu estou fazendo isso, o Pai está mandando o Espírito Santo. Está tendo um incêndio ali em cima do altar, o fogo do Espírito está transformando pão em carne, vinho em sangue, e eu tenho que estar atento àquilo ali. Senão eu vou no automático, por Cristo, em paz, Senhor vos acompanhe. Vamos embora e me deixe em paz. Diz assim, vamos embora e me deixe em paz. Não. Imagine você rezando cada Ave Maria, entregando uma rosa a Nossa Senhora. Deixa eu correr, meu Deus. O que é a oração mental quando eu rezo o terço? Repita, a meditação sobre os mistérios da vida, paixão, morte e glorificação de Jesus e da sua mãe. Hoje é quarta. Já rezei meu texto hoje. Primeiro mistério. Qual é o primeiro mistério da quarta-feira? Glorioso. Ressurreição de Jesus. Então, enquanto eu vou Pai Nosso e as 10 Ave Marias,
eu vou me colocar na cena da ressurreição de Jesus. Tem até um livrinho de Aparecida, que tem para cada Ave Maria um versículo da Bíblia, meditando. Né? Cada um, você vai rezando antes da Ave Maria, um versículo da Bíblia. Mas se não for para fazer assim, mas pelo menos que a sua mente entre no mistério. Os gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. E o terço é uma mistura bendita da oração mental e da oração vocal. Por isso você precisa ter o seu momento, né? Para estar com o seu terço e rezar bem a Nossa Senhora. Reza-se mentalmente os mistérios, contempla-se a vida de Jesus, de Maria, e os lábios vão pronunciando: Ave Maria, cheia de graça. Como é que nasceu o rosário? Tem uma história. Os monges que não sabiam ler nem escrever, todos rezavam os 150 salmos por dia. Todo dia os 150 salmos. Hoje nós padres temos as laudes, temos a oração média, que vai ser 9, meio-dia, 3 da tarde, a vésperas, as completas antes de dormir, e a liturgia do ofício das leituras. Eu nem contei ainda quantos salmos dá, mas são 3 em cada, né? 3 nas laudes, 3 nas 9 horas, vai somando aí, 3 meio-dia, 3 no 3 da tarde, 3 nas vésperas, 2 de noite, é o 1 às vezes. Sim, mas eu estou falando salmo porque é a salmodia. Cântico, salmodia é a mesma coisa. E tem a liturgia das horas mais 3. Deu quanto? 23 salmos. Naquele tempo era 150, todos. Então os monges que não sabiam ler nem escrever ficavam olhando, né? Eles rezando em latim e eles sem ter o que fazer. Então o superior disse: para vocês cumprirem a obrigação de rezar, vocês vão rezar 150 Pai Nosso todo dia, no lugar dos 150 salmos. Aí um dia um monge disse: para eu não me esquecer, eu vou fazer uma cordinha com os 100 nozinhos. E fez uma corda com 100. Ele foi rezando os Pai Nosso e contando. 89, 90, tá. Pouco tempo depois, outro pegou e dividiu. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Assim foi se formando o que nós chamamos hoje de terço ou rosário. Em 1214, São Domingo de Gusmão, aquele que está lá do lado de Nossa Senhora do Rosário, com a relíquia dele ali. Do outro lado é Santa Catarina de Sena. É a mesma do quadro de Nossa Senhora da Pompeia. São Domingos, aflito e sofrendo, porque não conseguia barrar o crescimento da seita dos albigenses, principalmente na França, e já estavam entrando na Itália, resolveu entrar numa floresta perto de Tolosa, na França, e passou 3 dias sem comer e nem beber, um jejum, e com um chicote com as pontinhas de ferro na ponta, lá, pá, se flagelando. Imagine, 3 dias sem comer, sem beber e o chicote nas costas. Ele terminou desmaiando, ficando em coma. Nesse desmaio, Nossa Senhora lhe aparece e diz:
Meu querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingo respondeu: ó minha senhora, vós sabeis melhor do que eu. Depois do vosso Filho Jesus, vós tendes sido o principal instrumento da nossa salvação. Aí ela respondeu: quero que saibais que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico. É um outro nome do texto, aprendam isso. Saltério angélico. Repitam. Saltério angélico. Saltério angélico. Existe o saltério, que são os salmos, aquele conjunto de salmos que se reza, e existe o saltério angélico, ou seja, a repetição da Ave Maria, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, presta atenção agora, porque o que ela ensinou para domingo serve para mim e para você. Quero que tu alcance as almas endurecidas. Quem é que tem alma endurecida em casa? Maridão, filho, familiar, aquela sogra chata, aquela pessoa difícil. Não tem? Então, Nossa Senhora disse: ó, eu quero que você alcance estas almas endurecidas e a conquiste para Deus com a oração do meu rosário. E por isso ela entrega um terço na mão de Domingos. Depois fizeram a imagem com Santa Catarina, que é a fundadora da parte feminina da ordem. Ele então levantou-se, muito consolado e inflamado de zelo pela conversão dos homens daquele distrito, e foi diretamente à catedral. Quando ele chegou na catedral, diz a história que os sinos começaram a tocar sozinhos, que os anjos tocaram os sinos. O povo, quando viu o sino tocar, naquela época, né? Hoje pode morrer de tocar, que ninguém vai para a igreja mais. Mas naquele tempo, tocando o sino, o povo correu tudo para a catedral. Quando eles entraram, começou uma tempestade, raios, chuva, trovão, tremor de terra, o terror, o povo apavorado. E aí São Domingo começou a pregar sobre o Santo Rosário. E de repente eles viram a imagem de Nossa Senhora levantar os braços, e cessou a tempestade, os raios e a chuva. E eles começaram a acreditar no que São Domingos estava dizendo, e ali começou o processo de conversão dos hereges à doutrina católica. Renunciaram às falsas crenças. Desse modo milagroso, a devoção do rosário foi estabelecida, como Deus fez com o povo no Sinai, no Monte Sinai. Estrondo de fogo, de fumaça, de relâmpagos, para que o povo ficasse atento, né? De vez em quando Deus permite. Está todo mundo com medo de chegar a onda de 5 metros aqui, né? Com as larvas do La Palma, um tsunami. E sabe o que é pior? É que tem vários sites na internet mostrando ao vivo, né? E você olha nos comentários, o povo parece que está torcendo para vir. É? Estão torcendo para vir. Eles ficam lá escrevendo assim. Parece que é até uma decepção quando o bicho não veio ainda, né? É? Tinha um lá dizendo assim: isso aí é porque o Nordeste merece. Eu não entendi por que o Nordeste merece, nós pobres, coitados, né? Mas você fica pensando, como nós estamos despreparados para algo que possa vir. E segundo as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, vão vir. Essa pandemia agora não foi nada. Isso aí foi só para a gente aprender a esquentar o couro. Não é nada. Nada. A profecia de Fátima já cumpriu-se. Parte se cumpriu. O próprio Papa Bento XVI na época disse:
Fátima, sua profecia não está concluída ainda. A Rússia espalhará seus erros. Muitas nações serão destruídas. Dizem que a ilha lá, La Palma, não vai prestar para nada depois. Hoje já o governo pediu para o resto das pessoas irem embora, porque a larva está cobrindo tudo. Mas isso diz Jesus no Evangelho. Quando ouvides falar de guerra, rumores de guerra, terremotos e outras coisas semelhantes, não fiquem apavorados. É apenas o princípio das dores. Nós cristãos temos que estar preparados, desprendidos. Eu fiquei vendo algumas imagens, uma casa linda, lá vem a larva, ó. Vocês viram? Quem quiser ver, pode olhar no YouTube, está lá. A larva pega um prédio e cobre ele todinho, destrói, derruba. Para dizer que nada disso pode ser objeto da minha devoção, do meu amor. Eu não posso me apegar a nada. Está lá o carro do ano, vem a larva aí, ó, cobre tudo. A casa que foi construída, a mais linda casa, a larva cobre. Por isso Nossa Senhora insiste no rosário. Vou concluir por aqui. Na próxima semana a gente começa uma outra parte da história, quando entra o bem-aventurado Alano de la Roque. Uma história muito bonita do que aconteceu depois. Então, a origem da difusão do texto se deu a São Domingos e a Ordem dos Predicadores ou Dominicanos. Na Capela das Relíquias nós temos tem um relicário com quase todos os santos, pelo menos os mais conhecidos santos dominicanos. Mas o pedido de Nossa Senhora é só um só. Rezem o terço todos os dias. Infelizmente hoje muita gente se veste de branco, vai lá para 13 de maio, mas reza o terço todo dia. Se não rezar, pode estar de branco, de preto, de amarelo, de vermelho, não serve de nada, porque não está nisso. A devoção a Nossa Senhora de Fátima é oração, jejum e conversão. É o que é. O pedido dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.